Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos. Engajamos a igreja na causa do reino de Deus. Capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais. Multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o Evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Fala pessoal, olha, estamos começando um episódio muito especial, com pessoas especiais, né? Lembrei do Naldo agora. Mas com pessoas especiais, estamos começando mais um episódio do Cordas Humanas, uma missão que existe para mobilizar a igreja, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus. Então, estamos aqui com o Azaf. Olá, boa tarde. Estamos Bom dia, boa noite, né? Depende de quando o pessoal vai ver. E aí, galera? E aí? Estamos aqui com o Pablo. Fala, galera. Pablo, Prazer. o nosso presbítero em Em disponibilidade. disponibilidade. Muita glória. E também estamos aqui com a Alessia. Olha só, estamos aqui com a Alessia. A Alessia é missionária da APMT, também membro da Igreja Presbiteriana lá na Itália. Então, Alessia, seja bem-vinda. Alessia que não é a Alexa, por favor, irmãos. E aí, Alessia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E antes da gente começar esse papo aqui, eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Então, o primeiro patrocinador é a Igreja Presbiteriana das Águas, uma igreja saudável ali em São Gonçalo. Então, se você procura uma igreja saudável para congregar, né, a gente super indica a Igreja Presbiteriana das Águas, cultos aos domingos, às 10 da manhã e também 19h30. O próximo patrocinador é a Mais Coworking, esse escritório inteligente que nos abriga, né? Então, se o Cordas Humanas tem uma casa e essa casa é no coworking, né? Então, se você precisa de um escritório para você trabalhar, mas também um domicílio para sua empresa, para você pagar menos imposto, todo mundo quer pagar menos imposto, amém? Amém. Todo mundo quer um ISS favorável, amém? Amém. Você não entendeu, tô brincando. Todo mundo quer pagar menos imposto, então a Mais Coworking
pode disponibilizar para você um domicílio fiscal para você colocar aqui o seu endereço em Niterói para você pagar menos imposto. E o último patrocinador é a Visto Verbo. Olha, Visto Verbo é uma loja de roupas, mas assim, de alto padrão, entendeu? Aqui, ó, tô aqui com a minha camiseta super legal, 1517, camiseta da Reforma, o Pablo também. Por que você não tá com a camiseta do Visto Verbo, Azaf? Oi? Por que você não tá com a camiseta do Visto Verbo? Tem que ver isso aí. A gente precisa resolver isso aí, né? Vamos resolver, Tá. irmão. Então, a Visto Verbo é uma loja super especial, com roupas incríveis, né? Com essa malha que parece, sei lá, parece um cobertor. É pesadão. Parece que a gente tá vestindo um A cobertor. bolinha bem boa mesmo. ajustada. Oversize e tudo mais. Se você quiser adquirir uma das camisetas, você pode clicar, né? Na verdade, apontar o seu celular aqui para o QR Code que está aqui na tela e você vai fazer o pedido e a gente vai encaminhar para Visto Verbo para você também ganhar um desconto, né? Todo mundo quer desconto. Tá? Então, sem mais delongas, vamos conversar hoje com a Alessia. E eu gostaria de perguntar, Alessia, querida, quem é você? Por que você fala português? Você tem um sotaque diferente. Queria que você se apresentasse. Então, meu nome é Alessia, eu sou italiana, sou missionária da APMT, Agência de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Itália, e sou casada com Thomas, que é chinês, e é presbítero e seminarista da nossa igreja aqui na Itália, e também temos 2 filhos, o Jonathan, de 9 anos, e a Meline, de 6. E eu falo português porque eu tive que estudar, né? Infelizmente, na Itália não tem cursos online presbiteriano, né? Nem reformados. Então, para eu traduzir, a tradução é um dos jeitos em que eu sirvo a igreja aqui na Itália. Para traduzir melhor, conhecer melhor o que eu estava traduzindo, eu estudei os cursos online do Andrew Jumper, né? Em português. Então, teve que aprender. Então você teve que aprender português para estudar teologia. Isso. Isso diz muito sobre o seu contexto, né, Alessia? Exatamente. É complicado. Mas vamos lá, Alessia. Como iniciou a sua jornada no Evangelho? Você é crente desde sempre? Como foi a sua jornada e o início da sua jornada? Na verdade, eu fui chamada por Deus só no 2018. Então, não é muito tempo que eu sou crente. Eu cresci como muitos italianos sem conhecer ao Senhor como Senhor, né? Então, eu conheci meu esposo no ano 2012. Ele era evangélico, mas como era afastado da fé, ele casou com uma não crente, eu. E depois, só depois de muitos anos, o Senhor me chamou dentro da igreja presbiteriana. De fato, eu sempre falo que eu sou filha da PMT, agora sou missionária também da PMT. Porque o Senhor quis me chamar através da PMT, do trabalho missionário aqui na Itália. Então explica um pouco pra gente, como você é filha da APMT? O que a APMT fez, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Quando meu esposo estava procurando uma igreja para congregar, porque na Itália não tem muitas igrejas evangélicas e ainda menos presbiterianas, né? O Senhor chamou ele na igreja coreana, que é presbiteriana nos Estados Unidos. Então ele estava procurando uma igreja reformada, pelo menos. E ele achou a igreja presbiteriana de Legnano, que é onde congregamos. Quando ele achou a igreja, só tinha 3 igrejas presbiterianas no país inteiro. Então, a de Legnano era mais perto da nossa casa, né? O Senhor fez com que todas as coisas fossem, assim, perfeitas. A igreja de Legnano era só 20 minutos de carro da nossa casa, naquele tempo. Então, ele começou a congregar, né? E só depois de 3 anos, Deus me chamou também na igreja. Então, a igreja de Legnano era a única igreja da APMT, que a APMT plantou na Itália naquele tempo. Agora tem mais, né? E o pastor Humberto era o único missionário da APMT na Itália. Então, o pastor Humberto, que vocês
entrevistar na semana passada, né? O pastor Humberto. Sim, Exatamente. Para você que não assistiu, né? já tem o gancho aí, já tem o corte. Exatamente. Assista, porque esse papo só está acontecendo devido a isso. Exatamente. O pastor Humberto conectou a gente com a Alessia e, enfim, uma conexão muito frutífera. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Alessia. E para você que ainda não assistiu, o link vai estar aqui na descrição. Bom, Alessia, você disse que naquele tempo essa igreja de Legnano, é isso? Isso. Legnano. Legnano. Era a única igreja presbiteriana próxima à sua casa. Como é a realidade hoje da igreja presbiteriana na Itália? Hoje tem 10 igrejas, algumas são recém-nascidas, ainda são pequenas congregações, mas também tem bastante planos para mais igrejas serem plantadas. Então, o Senhor verdadeiramente está operando no país. Nos anos passados chegaram muitos casais missionários, muitos missionários solteiros também estão trabalhando, né? Todo mundo está trabalhando aqui, mas ainda é uma situação complicada, porque no país inteiro só tem 10 igrejas. Isso significa que se alguém, por exemplo, de Nápoles, a cidade da pizza, se alguém de Nápoles entra em contato conosco e pergunta onde é que eles podem congregar, nós temos que falar que a igreja mais perto de Nápoles, presbiteriana, é a 400 quilômetros. Meu Deus. E como é a distância para você? Você consegue ainda viver perto da comunidade ou também é distante? Depois que meu esposo começou a congregar aqui, o Senhor abriu uma outra porta de trabalho, então mudamos para Legnano. Agora moramos aqui que perto. beleza. E uma curiosidade, você falou que se converteu em 2018, certo? E como foi esse menos de 10 anos, né? E um chamado missionário foi justamente por causa da demanda? Como foi isso para você? Como foi receber a missão? Sim, em toda a minha vida, né? Eu sempre tinha o desejo de traduzir livros. Desde pequena, desde criança. Eu nunca quis ser bailarina. Eu queria Então, quando eu fui chamada por Deus na igreja, a primeira coisa que eu disse ao pastor Humberto foi que eu queria saber tudo, porque se eu falo que eu sou presbiteriana, reformada, evangélica, qualquer nome você quer dar, eu queria saber tudo, porque eu não quero falar, eu sou isso e talvez não é tudo bom, né? Eu queria conhecer bem. Então ele me disse, olha, temos uma confissão, né? Você pode ler em italiano, mas a tradução que tinha naquele tempo não era totalmente fiel à original, porque tinha sido traduzida por uma igreja que agora é liberal, então eles tinham colocado algum comentário, mudado um pouquinho as frases, então ele disse, olha, você pode ler, mas com cuidado. Eu não tinha esse cuidado, porque eu não sabia nada. Então, como é que eu nem conhecia a Bíblia ainda, né? Então eu disse, olha, eu vou traduzir essa confissão de fé, porque eu quero ver o original. Então, a minha primeira obra de serviço na igreja foi a tradução de fé de Westminster aos catecismos. Levou um ano, porque não sabia nada. Foi um trabalho verdadeiramente difícil, mas me permitiu de conhecer bem aquilo que a nossa igreja crê, né? E foi só o primeiro. Então, como começou assim, nunca parei de traduzir depois da confissão. A igreja precisava de recursos, porque não tinha recursos para educação cristã, para escola dominical, não tinha quase nada traduzido em italiano pela igreja presbiteriana. Então, eu traduzi. Veja, né? Um chamado global da missão de servir, mas ela serve localmente. Isso é maravilhoso. Muito bom, Alessia. Então vamos lá. Você falar um pouco sobre a sua conversão, seus primeiros passos na igreja e como você se entendeu como missionária. Conta pra gente. Na verdade, foi totalmente obra do Senhor, porque eu nunca
tinha pensado que era uma possibilidade. Eu me sentia filha da PMT, porque foi chamada através do trabalho missionário, mas nunca tinha pensado na possibilidade de ser missionária mesmo, né? Eu servia a igreja, era uma filha da igreja que fazia o possível para ajudar, né? Mas um casal missionário da PMT foi nos visitar aqui na Itália, são a Kate e o Kleber. E o Kleber disse, olha, você está estudando no Andrew Jumper, então você pode utilizar esses cursos como os cursos que são requisitos da PMT para ser missionária. Isso eu acho que era o ano 2022 ainda, talvez 2021. E eu não ouvi, porque para mim não era possibilidade. Então, ele falou, mas eu deixei lá num cantinho do meu cérebro, né? Mas depois o meu pastor Humberto, começou a falar disso. Você poderia, talvez, tentar ver os requisitos, o que é que você teria que fazer. E ainda para mim não era possibilidade. Então, no ano 2023, o pastor Amaury foi para a Itália. Amaury é o chefe da PMT. Ele foi para a Itália e o pastor Humberto disse, olha, vamos visitá-lo, vamos falar com ele, conversar um pouco para ver se tem essa possibilidade. Então, eu orei, né, Senhor, o que é que está acontecendo, né? Para mim não era possível. Mas o pastor Amaury falou que se eu tivesse respondido a cada requisito, né, ele aceitava, né, a minha candidatura. Então, começou a minha candidatura e fiz todos os requisitos. E cada vez que tinha mais um requisito, porque é uma lista bastante longa, né, de requisitos para ser missionária com a PMT, e são todos os requisitos que precisa cumprir, né, porque ajudam no campo, é preparo espiritual, mas também é preparo teológico, precisa, né? Mas cada vez eu via como um desafio muito grande, porque é outro idioma, é teológico, é a distância, né? Porque eu estava na Itália, já servia a igreja, não tinha tempo para nada. Então, cada vez eu orava, Senhor, se é tua vontade, o Senhor tem que abrir as portas todas. Porque é muita, muita porta. Até portas que eu não sabia que eram portas tinha, né? Então, eu orei assim, se o Senhor quiser, é o Senhor que tem que fazer. Eu vou seguir, né? Eu vou caminhar. O Espírito que abre as portas. E tudo aconteceu. Eu viajei para Recife, para a CTM, viajei para Campinas pela semana de orientação e depois foi recebida nesse mês de junho, agora, eu recebi meu e-mail, você foi recebida como missionária. É o Senhor que fez tudo. Assim aconteceu. Incrível, Alessia. E nessa sua atividade, né, de servir a igreja, de realmente estar traduzindo, né, todo esse conteúdo para a área de ensino da igreja, né, e também esses documentos institucionais. Você me falou também de uma espécie de uma editora, né? Como é que foi isso? Sim, desde o começo, eu estava já traduzindo recursos, né? Mas sempre era pelo utilizo interno da igreja, né? Eu traduzia material para a escola dominical, sempre para ser usado dentro da igreja. Mas a ideia era evangelizar, né? A ideia é de falar do evangelho com os italianos, né? Porque italianos não conhecem o evangelho. Então, desde o começo, meu projeto com a PMT tinha a ideia de uma editora. E no começo, para mim, era a ideia mesmo. Era, talvez, depois de 3 anos, porque com a PMT o contrato é 3 anos, né? De 3 em 3. Então, a minha ideia de Alessia era, ok, primeira vez que o contrato renovar, eu vou abrir uma editora. Porque eu pensava que, naquele tempo, né, em 3 anos, poderia ter mais igrejas, mais crentes, porque os evangélicos na Itália são menos de 2% da população nacional. E os presbiterianos são uma pequeniníssima percentual desse 2%, né? Então era loucura abrir uma editora nesse contexto, né? Mas
o Senhor tem falado muitíssimo comigo, com meu esposo, nesse ano, né? No começo do 2025. Eu tinha sempre a mesma ideia, né? Não é possível, mas se o Senhor abrir a porta, vamos entrar. E o Senhor verdadeiramente nos deu muitas respostas, como o caso de Jonas, né? Você tem que ir, você tem que ir. Eu e meu esposo enfrentamos esse desafio e abrimos uma editora. Sempre penso naquele verso, né? A loucura parece loucura. Pelo mundo parece loucura, mas para nós é sabedoria do Senhor. Se o Senhor abriu todas as portas, significa que era tempo. E agora acabamos de publicar nosso primeiro livro, que está aqui. Glória! Eu tinha na minha cabeça. E, se Deus quiser, semana próxima começaremos a vender nosso primeiro livro. Inclusive, né, preciso fazer esse parênteses aqui, é o livro que o Cordas vai utilizar para disponibilizar lá para as igrejas onde passaremos na Itália no próximo mês. Por isso que eu mencionei aqui que foi uma conexão, né, muito frutífera, né? Mais uma daquelas portas que Deus abre. Exatamente. Porque estávamos procurando, né, desde julho, uma literatura missionária, presbiteriana, se possível, né? Bem reformada. E a gente não estava encontrando até que o reverendo Humberto nos conectou com a Alessia. Muito bom, né? Sim. E Alessia, pode falar. E o Eliseu me escreveu sobre esses recursos no mesmo dia em que eu tinha recebido as cópias impressas, no mesmo dia. São muitas coincidências, né? Coincidências. Para a loucura desse mundo é a coincidência. Mas, na verdade, são as respostas, né? Exatamente. Que ela mesma orava sobre isso e ela relatou, né? Bem legal. Exatamente. Eu gosto de uma frase que às vezes a gente ora por coisas que a gente não faz ideia do que a gente está orando. A gente acha que está orando por uma coisa em específico e, na verdade, Deus está conduzindo para outra coisa muito maior do que nós, que vai transcender. E, Alessia, você falou do Thomas, ele é seminarista, presbítero, e como fica a família nesses cursos, vai e volta? Como é que fica o seu coração estando distante da família? Às vezes parece muita coisa, às vezes é muito, mas eu sempre oro porque Deus me ajude a ver aquilo que é verdadeiramente importante, né? Então, cada dia, como a Bíblia fala, cada dia tem que pensar, ok, o que é aquilo que precisa fazer hoje, né? Ele está estudando em inglês também, porque na Itália não tem seminário, então é desafiador para ele também. Ele também está estudando num idioma que não é o seu, e também temos 2 filhos, né? Queremos criá-los bem na palavra. Então, mais um trabalho. Então, é muita coisa, mas Deus tem nos ajudado até aqui e continuará nos ajudando, né? É possível, né? Sim, tudo é possível com o Senhor. Muitíssima glória. Ô, Alessia, eu gostaria de saber em relação ao futuro, né? O que você pensa para o futuro? Eu sei que a gente vai andando dia a dia e tá tudo bem, mas nós temos sonhos, né? Todos nós temos sonhos. O que Deus tem falado ao seu coração sobre o futuro? Na verdade, Deus tem mostrado para todos nós que estamos aqui, que está operando. Ele está preparando a terra. Ele está aqui conosco, porque todos os dias alguém entra em contato conosco, procurando igreja, procurando um lugar onde congregar, procurando cursos. Agora ainda não é o tempo de dar respostas, porque não temos um seminário, as igrejas são poucas, mas muitos missionários estão trabalhando. Nós vemos que Deus está aqui, que Deus está chamando o seu povo. Então, agora temos que confiar no tempo dele, porque, obviamente, né, nós que já conhecemos ao Senhor, nós queremos tudo agora. Seminário hoje, editora ontem. Queremos tudo, né? Mas o Senhor tem seu tempo. Mas sabemos que está preparando, temos muita esperança. Também essa possibilidade de compartilhar a verdade da Itália, o que está acontecendo, qual é a situação,
quando talvez as pessoas imaginem a Itália como um país cristão, e já era, né? Nem hora para que alguém alcance, porque já é alcançado nas imagens das pessoas, né? Então, já é um sinal para nós, né? De que Deus está chamando pessoas. Quem quiser ouvir, ouça. Responda, eis-me aqui. Você que está ouvindo, responda, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai lá. Alessia, ó, Olha aí. quase escorreguei, desculpa. Alessia, nós falávamos um pouquinho no nosso pré aqui, e nós estamos estudando essa realidade no seminário, mas muito melhor do que estudar é ouvir para quem está vivendo. Ouvimos muito falar sobre pós-modernidade, secularização. Conta um pouquinho para a gente, já puxando dessa sua fala sobre o contexto da Itália. Como que você tem vivido isso nos últimos anos? Então, a Itália sempre se descreve como um país cristão, né? E também o mundo conhece a Itália como um país cristão. O Papa está aqui, né? A sua casinha é aqui perto. Deveria ser cristã. Mas a Itália é cristã no sentido de tradição, no sentido de valores morais, né? Tem essa ideia de cuidar do outro, amar o próximo, tem todos os ideais, ainda estão aqui, né? E também se reflete na lei, tem esse passado cristão, que ainda é forte, né? E todo mundo se sente cristão, mas se sente cristão tradicionalmente, né? Mas eu sempre falo, né? Esse cristianismo não é fé, não é religião, não é crença. Esse cristianismo é algo de cultural, de social, de tradicional. Mas quando você fala de acreditar, né, de crer verdadeiramente, não é isso. Então, a ideia mais comum, eu cresci com essa ideia, a minha família toda cresceu com essa ideia, é de que cada um tem sua verdade. Então, cada um tem seu Deus, cada um tem sua filosofia de vida, seus princípios, e é uma ofensa, é falta de respeito tentar mudar. Então, também a evangelização é vista como algo de ofensivo. Por que que você está tentando mudar a ideia de uma pessoa? Aquela pessoa tem sua verdade. Ela tem esse direito de ter sua verdade. Então, como não existe uma verdade, que é que sem o Senhor Jesus Cristo todo mundo vai para o inferno, como não é a única verdade, então não pode inculcar, não pode dar essa ideia para os outros, compartilhar, né? Você pode compartilhar como sua ideia. Então é aquilo que nós também fazemos com nossos vizinhos, né? Nós nunca falamos, você sabe que Jesus é o Senhor. Não podemos, porque eles vão fechar a porta e nunca abrir mais. Mas nós falamos, olha, nós acreditamos nisso. Se você quiser saber algo, se você precisa de oração, nós somos cristãos. Venha. Então, não é muito um id, é mais um abra a porta e espera que alguém entre. É complicado. Incrível. Alessia, como você falou um pouco dessa evangelização, mas você mencionou que você conheceu o Senhor em 2018, né? Por aí. Isso. Então, como foi para a sua família, para seus amigos, olharem para a Alessia e ela mudou, hein? Você sofreu algum preconceito? Então, a minha família também tem essa ideia de secularismo, né? Então, eu só mudei a minha verdade aos olhos dele. Mas minha mãe sabe que eu sou uma pessoa que toma decisões pensando, né? Refletindo. Então, ela já sabia que se eu falava, olha, eu sou cristã, eu acredito no Senhor, eu preciso do Senhor. Então, ela sabe que é a verdade para mim, que é uma escolha. Então, ela aceitou. Para ela, tudo bem. Ela é muito secularizada. Então, a minha mãe aceitou como uma mulher secularizada aceita, né? A verdade dela, né?
mas já tem outros membros da minha família que simplesmente não entendem. Não entendem. Porque agora nós moramos em Legnano por causa da igreja, né? Eu e Thomas agora estamos muito envolvidos na igreja. Então, estamos vivendo, né? Em comunhão com os irmãos da igreja, servimos e tal. Mas a minha família mora em outra cidade, em outra região, né? Então, por exemplo, a minha tia, ela sempre pergunta, mas por que é que vocês não moram aqui conosco? Seus pais precisam de ajuda. Eu falo, né? Olha, nós estamos na igreja, nós vivemos na igreja, precisamos congregar. E ela sempre fala, mas existe igreja aqui também. E ela fala de igrejas evangélicas, né? Igrejas geralmente pentecostais, porque tem grupos, né? Então eles colocam a placa, igreja evangélica. E para ela é tudo igual, é o mesmo, né? Então para nós, eu fui chamada na igreja presbiteriana, meu esposo foi chamado na igreja presbiteriana coreana. Nós acreditamos verdadeiramente que a fé reformada seja aquilo mais que chega mais perto da verdade da Bíblia. Então, para nós é complicado. E também explicar isso, né? Não é a mesma igreja. Então, qual é a diferença? Então, tem que explicar diferenças que ela não vai entender. Porque ela cresceu só conhecendo a igreja católica. Então, começar falando de doutrinas bíblicas, para ela é demais. Então, é de não entender verdadeiramente. Os italianos, geralmente, não sabem que a igreja evangélica existe, ou se talvez vem uma placa ou outra, né? E eles ficam com curiosidade, mas sem verdadeiramente procurar. Então, às vezes, meu esposo fala, nós somos evangélicos, presbiterianos, então eles falam, eu estava pensando nisso. O que é que Mas verdadeiramente tem muita ignorância, e não é para ofender, mas é mesmo não saber. Muitos italianos não sabem que existimos. Então, quando ouvem falar da igreja evangélica, da igreja presbiteriana, da igreja reformada, eles sempre imaginam algo de estranho. Porque por que é que existe outra igreja cristã? Tem que ser algo de esquisito, né? Tem esse suspeito, né? Então é complicado. Ô, Alexia, você falando da questão da sua família, só você na sua família aí é cristã mesmo, né? Sim. No caso. Sim, muitas pessoas ficam bem surpresas quando eu falo que tem mais cristãos na família do meu esposo que é chinês do que na minha, porque a mãe dele é cristã e também ele tem alguns tios, tias que são cristãos lá na China. Mas na minha família ninguém conhece o Senhor ainda. Ainda. Caramba. Ainda. A palavra é boa. Ainda. Estamos trabalhando nisso. Isso aí. Incrível, Alessia. E a Itália hoje, ela fornece alguma, na verdade, resistência, né, em relação ao evangelho. Sei que culturalmente, pelo secularismo, né, sobretudo dos séculos passados, né, principalmente do século XIX para cá, a gente tem essa cultura muito bem fundamentada, mas hoje, quais são as limitações que você vê na cultura italiana que impedem o avanço do evangelho? Eu acho que o maior obstáculo é a desconfiança, porque os italianos têm sempre essa ideia que as pessoas querem algo, né? Você fala de evangelho, por quê? O que é que você quer de mim? Quer meu dinheiro? Estão muito apegados, né, no dinheiro. Então, será que é uma daquelas igrejas que roubam dinheiro? Então, o desafio maior é que precisa de muito tempo para que os italianos abram seu coração para ouvir, para confiar que você não está falando por interesse, mas está falando por eles, né? Porque você quer que a sua alma seja salvada, né? Salva. Então, é um desafio muito grande para missionários também, também para missionários que vêm de fora, né? Porque eles já são estrangeiros. Então já começam de um lugar complicado, porque italianos não confiam muito nos estrangeiros.
A ideia do estrangeiro que vem para roubar trabalho, para ser criminosos, né? Para fazer coisas ruins. Então, já o missionário estrangeiro tem esse desafio, né? E depois, um missionário estrangeiro que fala do evangelho, por quê? Por que é que ele quer que eu vou para aquela igreja, né? Por que é que está falando disso? É verdadeiramente algo que precisa de muito tempo, de muito trabalho, também de ter paciência, porque às vezes os italianos podem falar coisas ruins, né? Coisas. Também a cultura é muito diferente daquela do Brasil, por exemplo. Então, os missionários às vezes têm esse choque, porque as pessoas têm essa imagem dos italianos que é italianos abertos, felizes, acolhedores, mas quando você mora num país e tenta evangelizar, nem sempre é aquele italiano que eles encontram, né? Então é um trabalho muito, muito desafiador, com grandes obstáculos. Você falou do Thomas que ele é chinês, certo? E como foi para ele na Itália esse ambiente, como estrangeiro? Ele não tinha o plano de morar na Itália quando ele me conheceu. Desculpa, onde vocês se conheceram? É verdade. Ele estava viajando pelo mundo depois de ter terminado seus estudos nos Estados Unidos. Então, ele estava viajando pela Europa e tinha o plano de visitar sua família, que era aqui na cidade onde eu cresci, né? Ele tinha familiares lá. Mas em suas viagens na Europa, ele encontrou um dos meus companheiros lá na escola. Então, foi visitá-lo em Bolonha, onde eu estudava naquele tempo. Aí, nos encontramos e depois de 6 meses, eu viajei para a China para casar. Tá explicado. Chamado missionário rápido, casou rápido, tem urgência na missão. É isso aí. Muito bom, Alessia. É urgente. Excelente. E já tem 2 cristãozinhos, graças a Deus. Qual a idade dos seus filhos? O mais grande tem 9, o Jonathan. A pequena tem 6 anos. Nossa. Mas eu fui casar quando eu tinha 20 anos. E depois eu já tinha uma scholarship para estudar no Japão, 6 meses. Então, da China eu viajei para o Japão para estudo. E, no entanto, meu esposo viajou para a minha casa com meus pais para aprender o idioma nos 6 meses na minha casa. E só depois começamos a morar. Que esforço missionário! Já queremos conhecer o Thomas. Exatamente. Que imersão cultural. Que missão! Caramba! Louvado seja Deus. Deus os abençoe. Incrível, Alessia. A gente estava falando sobre os desafios que você teve na sua família. Eu queria também ouvir sobre os desafios que a própria, na verdade, a cultura, né, a política também ela impõe, né, contra o evangelho. O que você enxerga sobre isso na sua cultura? Porque no Brasil a gente tem alguns pontos que chamam a nossa atenção. Quais são os pontos que você enxerga aí na Itália? Então, na Itália eu sempre falo isso, tem um tipo de perseguição na Itália, que não é uma perseguição de colocar os cristãos em prisão ou ser violentos, né? Mas é uma perseguição burocrática, silenciosa. Então, sempre, cada ano, eles criam novas regras para obstacular a plantação de igrejas evangélicas, especificamente. Então, muitos anos atrás era mais fácil ser reconhecido como igreja. Mas agora, cada ano é mais difícil. Agora, eles estão pedindo ter 500 igrejas na mesma região, que é algo inalcançável. Ter 5 mil membros em toda a Itália, quando as igrejas evangélicas são pequenas, né? Desculpa, Alessia, a gente ri porque 500 igrejas tem no centro da cidade aqui. Não digo em relação à qualidade, mas quantidade. Realmente.
para nós é inalcançável, porque hoje tem 10 igrejas presbiterianas na Itália toda, né? Como é que vai ter Assim, 500 eu na acho que é mesma região? importante, Alessia, você destacar que, assim, são 10 igrejas, mas na visão do brasileiro, ele pensar, são 10 templos, com pelo menos Grandiosos. 200 a 300 membros. Como são essas igrejas? Então, a mais grande hoje é a nossa de Legnano, que tem 80 membros, incluindo todas as crianças, né? Porque temos bastante. As outras geralmente chegam até 30 ou 40 membros quando são estabelecidas. Mas muitas daquelas 10 são ainda trabalhos iniciais. Então, tem 10, 15 membros. São igrejas pequenas. Porque, historicamente, a igreja não conseguiu plantar raízes e crescer. Agora estamos lutando muito por isso. Queremos deixar raízes. É por isso que estamos traduzindo livros, porque o livro fica, né? Depois da nossa morte, os livros ainda estarão, né? E também estamos ensinando para nossas crianças, né? Criando elas no Evangelho, porque queremos que elas fiquem na igreja. Queremos que as crianças sejam o futuro da igreja, né? Porque já temos visto muitas missões chegar, enfrentar obstáculos e deixar de existir, né? Então, é um desafio muito grande, mas sabemos que o Senhor está conosco, né? Sempre temos a esperança de que nosso trabalho dará fruto. Pode ser nessa vida, talvez na próxima. Do céu veremos, né? Mas é a nossa esperança, né, no Senhor, que Ele chamará esse povo. Ainda não está chamando agora ainda está deixando eles na escuridão, mas vemos que o Senhor está chamando pessoas todos os dias. Então, mesmo tendo desafios tão grandes, obstáculos tão difíceis, nós estamos perseverando, né? O pastor Humberto morou na Itália há 20 anos e só nos últimos 5 anos a igreja cresceu, ele conseguiu plantar outra igreja, verdadeiramente vemos frutos. Mas quantos anos ele teve que perseverar para ver, né? Não são muitos missionários que têm essa coragem de ficar no país, mesmo não tendo resultados instantâneos, né? É um desafio enorme. Constrangedor, né? Ficou um silêncio aqui porque não tem como. A gente se confronta com a nossa própria realidade e, ao mesmo tempo que ficamos felizes e maravilhados com a perseverança dos irmãos que estão lá há tanto tempo, a gente olha para. Eu olho para a qualidade da minha vida, para não jogar peso sobre ninguém. Eu falo, meu Deus, eu tô tão distante, sabe? De pensar e de fazer algumas coisas. Como isso? Pensar em eternidade, sabe? Olha o que ela acabou de falar. É muito legal, Alessia. Muito legal. Então, Alessia, para a gente ir caminhando aqui para o fim do nosso episódio, eu queria ouvir você em relação às necessidades, né? Quais são as necessidades hoje da Alessia como missionária no seu contexto? Acho que a gente pode começar por aí. Quais são as necessidades? Então, a primeira necessidade é que as pessoas orem pela Itália. Porque como muitos imaginam a Itália sendo um país cristão, poucos, na verdade, conhecem as circunstâncias e oram para nós. É muito triste às vezes, né? Porque todo mundo pensa na África, que é um país muito desafiador, pensa em lugares onde tem o Islã, que é violento, tem perseguição muito terrível, né? Mas nós também estamos aqui, né? Hoje, menos do 2% da população é evangélica. Quantos cristãos tem? Não são muitos. Porque mesmo aqueles que vão na igreja, muitos não acreditam, né, em Deus. Então, quantos italianos chegarão no inferno nessa geração? Temos que pensar nisso. E então, esse é o pedido, meu pedido, né? De compartilhar a história da Itália, compartilhar aquilo que está acontecendo, assim que as pessoas possam orarem por nós, porque o trabalho é muito grande, é muito desafiador, mas estamos nas mãos de Deus. Ele ouve nossas orações. Precisamos de orações todos os dias, né?
Então, é isso. Oração pela minha família, que está nesse contexto tão complicado, pela editora que nasceu agora, tadinha. Pela APMT, que está enviando os missionários. É oração, a primeira necessidade que temos. Amém. Eu queria contar uma história, né? Conversando com a Alessia essa semana, eu falei do nosso amigo Ben, que ele convidou a gente para ir na Itália em 2016. Aí ele chegou assim e falou, cara, vocês precisam mobilizar a Itália. Poxa, lá tem pouquíssimos missionários, pouquíssimas igrejas. Eu sou o único missionário que eu conheço. Aí a gente para, cara. Pô, calma aí. Aí tá, a bota gigantesca. Pô, você vai dizer que naquele país lá você é o único que você conhece? Eu sou. Cara, calma, cara. Menos. Menos. A gente zoou com ele, né? A gente brincou com ele. Mas é a pura verdade. E é bem isso que a Alessia está comentando aqui com a gente. Nós não olhamos para a Itália e não enxergamos a dimensão, né, real da necessidade missionária que o país tem. Então, pô, eles já são um país de primeiro mundo. A Itália, pô, não, calma aí. O Papa tá lá, né, irmão? Não é possível que a coisa esteja tão ruim assim. Eles recebem euro, né? Eles recebem euro. Poxa. Né? É o preconceito, né, absurdo que a gente tem, né? E esse preconceito impede a gente de enxergar a necessidade missionária do país, né? E aí, como a Alessia falou também no início, né? O pessoal olha para a Itália, pensa em viagem, pensa em férias, né? E é muito daquilo que a gente escuta atualmente, né? Mesmo que nas brincadeiras o pessoal fala, vocês vão fazer missão na Itália? Sei. Que vocês vão para Roma, que vocês vão passar em Nápoles e vai ser missão. Essa é a visão do brasileiro, né? Então, Alessia, qual o recado que você daria para a igreja brasileira? Óbvio, nós temos que orar e isso já foi muito bem fundamentado aqui. Mas qual o recado que você dá para a igreja brasileira que está assistindo a gente, os irmãos estão assistindo a gente, sobre essa necessidade missionária, né? É de participar, de orar, de lembrar de nós, de participar com ofertas, de compartilhar com outros aquilo que está acontecendo. Tem muitos jeitos de participar. Até pessoas que escrevem e querem saber mais, aquilo também é participação. Porque a pessoa conhecerá mais e falará mais com mais pessoas daquilo que está acontecendo aqui, da verdade das circunstâncias. Então, é tentar entender como é que eles podem participar da nossa missão na Itália. Porque vocês estão ouvindo a história da Itália. As pessoas que assistirão a esse vídeo estarão ouvindo aquilo que está acontecendo aqui. Então, é um chamado de Deus. Porque nada é por acaso, né? Então, entender qual tipo de participação é possível e não tem que ser dinheiro, porque todo mundo está assustado, né? Não tem que ser. Também entrar em contato, falar, olha, estamos orando por vocês, nos conta um pouco, eu vou falar com meus amigos, com a minha igreja, dos missionários da Itália. É já muita ajuda, né? Então, participar, como o Senhor fala ao coração de participar. Isso. Olha, eu aprendi uma coisa hoje, que a empatia também é missão, né? É verdade. Eu já ouvi falar que a contribuição é importante, que a visita é importante. Nossa, empatia, né? De perguntar como é que tá, o que você tem feito, né? Orar por isso de forma específica, né? Trazer essas necessidades para a igreja, mostrar, olha, tem uns irmãos lá na Itália fazendo isso. Alessia, é incrível. Incrível. Aprendi muito contigo hoje. Eu que já sou mais emocionado, já tô com a garganta travada aqui. E aí, irmãos, vocês querem fazer mais uma pergunta? Não perguntar, não. Só agradecer realmente. Foi muito abençoador esse papo, para a glória de Deus.
Eu que agradeço. Amém. Alessia, como a gente faz para abençoar a sua editora ou mesmo a sua vida, né, como missionária? Que você está 100% empenhada hoje em traduzir esse conteúdo, né? Então, eu imagino que seja o seu único trabalho, né? Sim, o meu sim. Então é só ir no site da APMT e procurar. É só escrever Itália e meu nome vai aparecer, né? Mesmo sendo um pouco então, perfeito. Então a gente vai deixar o link aqui, Isso, porque tem um vou link deixar. seu lá. Eu já Sim, vi. Específico seu. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. ok. Obrigada. Então é isso aí, galera. Então, para você que assistiu esse episódio e se no mínimo você não pensou, não refletiu sobre as suas atitudes, sobre o seu contexto, sobre a sua liberdade religiosa, né? Talvez Sobre se envolver, sobre se envolver, né? perguntar, Ser querer mobilizado, É. dar um testemunho. É o mínimo, né, cara? Então, realmente esse episódio mexeu com o meu coração e se essa necessidade ela não faz você refletir, talvez tenha alguma coisa dentro do seu coração que esteja desalinhada com o evangelho, né? Então, é impossível a gente não se emocionar e tentar, pelo menos aquele sentimento de, não, eu preciso fazer alguma Fazer coisa. alguma fazer coisa. alguma É coisa. isso. Aham. Preciso fazer alguma coisa. Você pode, pô. É simples. Nós vamos deixar o link da Alessia aqui na descrição. E você também pode, além de ou contribuir financeiramente, levar essa necessidade para a sua igreja, né? Mostrar lá para o seu pastor, ou mostrar no culto lá de missões da sua igreja essa necessidade da Itália. Primeiro em oração, mas você também pode contribuir com a editora da Alessia, né? Que, poxa, se você ouviu aqui, se você não ficou maluco, a Alessia traduziu a Confissão de Confissão de Westminster. fé de Westminster. Se você é presbiteriano roxo, a Cara, mulher traduziu a Confissão de Fé de Westminster. Eu não tenho nem roupa para estar nesse episódio. Então, irmãos, você pode fazer alguma coisa hoje. O link está aqui embaixo. Eu vou deixar o e-mail da Alessia também, da editora dela, para você saber lá o que está acontecendo. E é isso. E Amém? se você não sabe como começar, Cordas Humanas está aqui para isso. Exatamente. Inclusive, a gente falou pouco, mas nós vamos à Itália, né? Nós vamos à Itália no próximo mês. Faltam poucos dias para essa viagem. Nós vamos mobilizar a igreja através do que temos, né? Os nossos dons, talentos, através da música. Iremos utilizar a música como ferramenta missionária para estar com os irmãos, para visitar diversas igrejas. Então, se você quiser fazer parte também, você já conhece, os links estão na descrição. E ore por esse projeto. Amém, irmãos? Amém. Então, Deus abençoe. Alessia, cadê ela ali? Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Obrigada. A gente que agradece. Um abraço no seu esposo Thomas e nas suas filhas. Nas suas filhas, não. Jonathan. No Jonathan. E a Meilin. Melim. Melim. Meilin. É nome chinês. Tá. Então, Thomas, Jonathan e Melim. Então é isso aí, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. E é isso. Até a próxima. Valeu.